já parou para pensar porque muitas vezes um olhar atravessado consegue estragar o seu dia? Ou até mesmo uma crítica que consegue estragar toda a sua semana? Aquela traição que tem estragado a sua vida inteira. Vamos aprender com Jesus, Pedro e Judas como diferentes escolhas diante das emoções podem dar finais completamente diferentes às nossas histórias. Hoje vou te ensinar como gerenciar suas emoções com sabedoria bíblica para encontrar paz e equilíbrio em todas as áreas da vida. Fique comigo até o final e descubra práticas simples e poderosas para transformar suas emoções. Para começar, eu gostaria de explicar que existem dois tipos de emoções: as emoções primárias e as emoções secundárias. As emoções primárias são alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa. Já as emoções secundárias estão totalmente ligadas aos ambientes, às influências ou culturas. São elas orgulho, admiração, ciúmes, vergonha, culpa. Essas emoções elas são geradas por uma combinação de fatores como biologia, experiências atuais, o ambiente atual, experiências passadas ou interpretações de acontecimentos. É chegado o momento da sua crucificação e Jesus ele sente profunda tristeza. A Bíblia vai contar no livro de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 38, que Jesus ele identifica uma profunda tristeza, mas ele expõe aquela emoção diante dos seus discípulos. Ele está no monte, reservado um momento para a oração, mas antes ele confessa aos discípulos: eu estou sentindo profunda tristeza. Eu quero ler esse versículo junto com vocês. A Bíblia vai dizer: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Mesmo sendo Deus encarnado, mesmo sendo o Cristo, ele não escondeu suas emoções. Pelo contrário, ele nos trouxe grandes exemplos de como nós precisamos nos comportar diante das nossas emoções. E aqui fica uma primeira lição para nossas vidas. Nós não podemos anular as nossas emoções. Nós não podemos ocultar o que estamos sentindo. Mas Deus nos deu sabedoria para gerenciá-las. A exemplo de Jesus, que ao declarar que a sua alma está tomada por profunda tristeza, ele ao mesmo tempo revela aos seus discípulos uma fragilidade, como também ele não oculta as suas emoções. Não se isole. Se você não está sabendo lidar com as suas emoções, se você está tendo grande dificuldade de gerenciá-las, não se isole. O isolamento não é bíblico. E eu quero declarar para você aqui a palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, que vai dizer: quem se isola busca seus próprios interesses e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, o isolamento não é uma atitude sábia. O isolamento, pelo contrário, ele camufla tudo que você está sentindo, ao mesmo tempo te leva a tomar decisões precipitadas. Muitas vezes resulta em ações prejudiciais para a alma, para o corpo e principalmente para o espírito. Então Jesus ele nos ensina que nós, independente do cargo, independente da posição, independente da faixa etária de idade, nós precisamos sempre ser sensíveis para discernir as nossas emoções e automaticamente poder confessá-las, primeiramente diante de Deus e depois de pessoas íntimas, líderes, pastores, amigos íntimos do seu cônjuge, daquela pessoa que você sabe que você pode confiar. É essa pessoa que você precisa revelar as suas emoções. Ele busca refúgio no lugar certo. Ele vai para um lugar reservado para orar. E quando nós lemos a palavra do Senhor, a Bíblia vai narrar para nós que Jesus ele vai expondo para Deus as suas emoções naquele momento. Ele vai declarando para Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice.
mas que seja feita a tua vontade. Ele entende que a sua alma está triste, ele entende que de fato ele não queria vivenciar aquilo, mas por obediência, por amor a Deus, ele se entrega. Agora nós iremos falar sobre Judas. Qual foi o posicionamento de Judas diante de suas emoções? A Bíblia vai contar que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de pratas. E Judas também era seu discípulo. Mas no momento em que aqueles guardas levam Jesus e ele percebe a atitude que ele teve com alguém que o tanto amou e o ensinou, a alma de Judas é tomada pela culpa. E eu quero ler também com você lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5. A Bíblia vai contar: então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Judas se suicidou pelo simples fato de não saber gerir suas emoções. Ele não soube lidar com o peso da culpa. Ele não soube lidar com aquela tormenta de sentimentos e emoções a quais estavam condenando a alma dele, declarando para ele mesmo, assim eu posso conjecturar, que ele não era digno, que ele fez algo terrível, como ele teve aquela capacidade. Mas ele esqueceu que a pessoa que ele andou durante 3 anos, o mesmo que declarou, levanta e anda, o mesmo que declarou, eles não te condenam, eu também não te condeno. Os teus pecados estão perdoados. Ele esqueceu que a pessoa que ele vendeu era a mesma pessoa que poderia perdoá-lo. Mas ele não soube gerir suas emoções e ele se suicidou. Então eu quero dizer para você que a má gestão das nossas emoções pode nos levar a comportamentos irreconhecíveis. Mas também nós vemos contrapartida Pedro. Pedro também era discípulo de Jesus. E em determinado momento Pedro declarou: Jesus, se você morrer, eu vou contigo. Eu dou a minha vida por você. Em determinado momento, quando Pedro foi confrontado sobre a sua identidade e se ele era de fato um discípulo de Cristo, ele o negou 3 vezes. E nesse momento Pedro se lembra das palavras que Jesus o declarou, que ele ainda o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E aconteceu exatamente como Jesus falara, mas a diferença é, eu quero ler também junto com você, no livro de Lucas, no seu capítulo 22, versículo 62, a Bíblia diz: então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nós percebemos Pedro e Judas foram pessoas que tiveram um confronto com as suas emoções, mas a diferença está como eles geriram aquelas emoções. Pedro, ele chorou amargamente. Judas, ele simplesmente se culpou e se enforcou. Pesquisas vão afirmar que nós temos 5 segundos para discordar, impugnar e criticar um pensamento. Automaticamente, quando essas ofensas, sentimentos, pensamentos vêm sobre nós, nós temos uma escolha de querer ou não deixar com que esses pensamentos irreais se tornem de fato uma insegurança real. Há sim pensamentos irreais que podem se tornar uma insegurança real. E nós temos 5 segundos para discordar, confrontar. Nós temos a escolha de não querer que essas emoções sejam registradas no nosso cérebro. Pesquisas vão confirmar que o nosso córtex cerebral, ele tem milhares e milhares de pensamentos registrados simultaneamente, involuntariamente. Então, constantemente, nós estamos pensando, porque até para parar de pensar em algo, nós precisamos pensar em alguma coisa. Então, Deus, ele nos deu essa capacidade. Nós podemos discordar, confrontar, impugnar um pensamento e dizer: não, eu não quero pensar, isso não é uma verdade sobre mim, eu não preciso ser refém dessas críticas, dessas ofensas. Eu quero te lembrar que a sua paz vale ouro. Mas ela não só vale ouro. A sua paz, ela vale o sangue de Jesus na cruz.
Através do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos hoje a capacidade de querer para nós o melhor, de não estarmos estagnados, paralisados por causa de um pensamento, por causa de uma emoção mal gerida, por causa de uma emoção que não nos pertence. Talvez aquela pessoa realmente não goste de mim. Talvez a minha vida vai ser sempre dessa maneira, eu nunca vou mudar. A minha vida nunca vai sair do lugar, eu nunca vou conseguir alcançar determinada coisa. Então, às vezes, são pensamentos irreais que tornaram-se raízes profundas dentro de nós e se tornaram inseguranças reais. Então, nós podemos hoje ter um silêncio proativo. Um silêncio proativo que resultará em uma resposta inteligente. Nós podemos muitas vezes estar diante de uma situação e simplesmente ficarmos calados. Nós não precisamos trocar uma ação por uma reação. Pelo contrário, nós podemos ter comportamentos inteligentes, falar de maneira inteligente, agir de maneira inteligente, pensar de maneira inteligente. Nós tivemos 3 exemplos fantásticos. Qual deles nós iremos seguir? Será o exemplo de Jesus? Será o exemplo de Pedro? Eu espero que não seja o exemplo de Judas. Para o nosso pecado tem perdão. Para essas ofensas, ou talvez, por que falaram tal coisa? Não me olharam muito bem, não me acolheram muito bem. Calma, calma. Você tem um valor superior a tudo isso. Você precisa lembrar, o seu valor está em Deus. Ele nos criou com um propósito e nós precisamos abraçar e viver esse propósito com excelência. Então, que a partir de hoje você possa desfrutar não somente do perdão de Deus para a culpa, para a vergonha, para as coisas atrozes, mas também para desfrutar de uma vida extraordinária, para desfrutar de emoções bem gerenciadas. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu quero te fazer um pedido. Compartilha com outra pessoa, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.